O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. Hoje, no Momento do Patrimônio, seguimos com a segunda etapa da entrevista com o ex-servidor da URGS, o engenheiro Luiz Carlos Ribeiro Bortolini. Formado em engenharia pela URGS, Bortolini foi o coordenador do escritório técnico entre os anos de 1975 a 1984, quando foi responsável pelo planejamento físico e pela construção do Campus do Vale. Continuaremos conversando a respeito da sua trajetória na universidade e sobre o momento de expansão universitária que culminou na construção do Campus do Vale. Na gestão do professor Faraco, um reitor realmente de notável descortínio, é dele, da concepção dele, a personalidade jurídica do Hospital de Clínicas, que é fundamental para a excelência que ao longo do tempo o hospital tem, é um regime absolutamente particular, totalmente diferente, em que os funcionários são seletistas, e a universidade detém o comando, por assim dizer, através do seu conselho diretor. Ele, o próprio reitor, é que homologa as decisões do conselho da instituição, do hospital, e como a maioria do conselho é composta por dirigentes da universidade, a universidade manteve o controle. E nessa organização estruturou a unidade de forma a assegurar que os professores pudessem bem cumprir o seu mistério de formação na área de docente e comandar as áreas assistenciais. Esse mesmo reitor, Faraco, ele, ao designar o professor Manuel Luiz Leão, que era o secretário-geral de Planejamento, também um notável professor, ele promove, então, essa adequação e negocia muito a implementação disso, de forma, por exemplo, a não descaracterizar as unidades acadêmicas, que continuam existindo. A reforma universitária criava uma biblioteca central, propunha uma biblioteca única e centros, que ainda existem muitas organizações, muitas instituições, como, por exemplo, a UNB, que são centros nas áreas de cunha. Não existe a faculdade de medicina, aqui não. Se conseguiu fazer uma solução híbrida que assimilou uma série de princípios e conceitos da reforma universitária, mas manteve a sua estrutura de comando, diria assim, das unidades, através dos diretores e do conselho universitário. É criado o conselho de pesquisa e é feito neste período de preparação para as transformações, é feito toda uma reforma departamental. Os regimes, se prepara o novo vestibular, o sistema todo de créditos, e a todas as relações, porque basicamente a reforma universitária previa que a intenção era não duplicação de meios, era utilizar os mesmos meios para atender o maior número de pessoas possíveis. Então, evitava-se ter um departamento similar dentro da engenharia ou do Instituto de Matemática e tratava de torná-los todos na mesma unidade e, se possível, usando a mesma área física, os mesmos equipamentos. Então, o princípio da reforma, ante as limitações que ainda existiam orçamentárias, era ampliar o máximo possível o atendimento, gastando o menos possível. Isso está muito presente na construção do campus. Esse processo, então, esse cenário, eu diria assim, se eu pudesse concluir essa leitura, ele através do professor Manuel Luiz Leão, ele cria os meios para esse primeiro desenho, a reestruturação da organização acadêmica e através dos diversos vínculos e as diversas implicações. É criado o sistema unificado das bibliotecas, não fisicamente, mas uma série de coisas. E isso requer também a área de informática um maior suporte. Por isso a demanda
por um supercomputador que à época foi instalado. Isso é 72. 72 até 75, eu tive contato aí como professor que fui convidado para dar aula na cátedra, que ainda tem então vigia, de alguma forma, mas pelo menos na disciplina que era comandada, as disciplinas que eram comandadas pelo professor Manuel Luiz Leão, que era o então secretário-geral de Planejamento. E eu tive algum convívio na condição de professor horista, que era uma condição precária para suprir as demandas de ensino que tinha na época. Mas já se processava. Eu dava aula na Escola de Engenharia, sendo vinculado ao Departamento de Ciências Administrativas da Faculdade de Economia. Eu dava aula na engenharia para um contingente de todos os alunos da engenharia que buscavam estatística, que precisavam fazer as disciplinas de estatística, e alguns de outros cursos, como arquitetura e tal, que vinham lá fazer o curso. Então dava aula para 120 pessoas no anfiteatro. Bom, a minha experiência ainda era ainda muito remota em termos de conhecimento, porque eu vinha, dava minha aula, saía, recebia por hora dada, não tinha outro vínculo, e a minha atividade era muito comprometida com o meu trabalho no Hospital de Clínicas de Implementação. A partir disso, eu comecei a dar aula, a convite também, na PUC, onde durante 10 anos eu dei aula na PUC, também na Escola de Engenharia da PUC. Então, era restrito o meu controle. O meu novo contato ocorre já em início do ano de 75, fevereiro de 75, quando o professor Ivo Wolff, a convite do professor Ivo Wolff, eu vim trabalhar na universidade, um vínculo através da Fundação de Apoio, da Fundatec da época, Fundação de Apoio da Escola de Engenharia. Eu e o arquiteto Cirilo Crestani. Foram escolhas pessoais do reitor. Foi até engraçado que na escolha do arquiteto, ele não sabia dizer o nome, mas ele conhecia um jovem que fazia caricaturas muito boas e que tinha uma visão muito funcional nos projetos dele. Ele gostava dos projetos desse arquiteto. Era o arquiteto Cirilo Crestani. Foi uma escolha assim. Ele não se lembrava mais do nome. Mas ele, não, eu quero um que eu vi assim, tem projetos assim. A característica principal da arquitetura dele é a funcionalidade. E eu quero uma construção de dentro para fora. Não, eu não quero prédios monumentais e que eu tenha que adaptar a atividade lá dentro. Não, eu quero de dentro para fora. Foi uma escolha pessoal. Os critérios que o levaram a me escolher, eu não sei. Eu sei que fui convidado, eu passei a integrar a Secretaria-Geral de Planejamento, inicialmente, montando a estrutura e o plano financeiro para a construção do campus e a montagem da estrutura necessária para construir a obra. Vivíamos na época... Bortolini, tu coordenaste também o escritório técnico. É isso aí que eu vou entrar. Na época, a legislação admitia que o ministro da Educação, que então se chamava Ney Braga, pudesse, para projetos importantes da pasta dele, ou de qualquer outra pasta, qualquer ministério podia fazer isso, poderia criar grupos de trabalho a prazo determinado, com profissionais contratados a prazo determinado para cumprimento de uma tarefa específica. Então, nós fomos contratados por 2 anos, um conjunto de 20 ou 30 pessoas. Os critérios foram estabelecidos grandemente de minha parte, por minha responsabilidade. Basicamente, nós buscamos gente jovem, com uma visão moderna, atual, de engenharia. Pagávamos um pouco acima, 10% do que o preço de mercado, para ter condições de trazê-los para cá, e eram contratos a prazo determinado. Depois de 2 anos, cada um pegava o seu boné e ia embora. E aí foi constituída a estrutura do campus, do escritório técnico. Ela, na realidade, se consolidou com a assinatura do convênio, que ocorre em 75, acho que é agosto de 75, em que o reitor faz o convênio, assina o convênio com o Ministério que assegura as verbas. Aí se efetiva
nesse período, de uma forma mais clara, o grupo de trabalho, que aí entra o Edson Alice, que depois foi trabalhar na área de restauração dos prédios, do patrimônio histórico, o arquiteto Círio Cristani, o arquiteto Itabira Carrasco, Ronaldo Alvim, um conjunto de engenheiros, Emanuel Gomes, uma série de profissionais são trazidos nessa leva. Gente que veio de fora da universidade. Alguns da universidade foram absorvidos. Buscados no mercado mesmo. Sim, foram buscados no mercado. Algumas, pelas informações que nós dispunhamos, foram trazidos da própria universidade, foram tomados da própria prefeitura universitária. A arquiteta Suzana Barbosa, uma série de pessoas. Bom, esse grupo passou a pensar e planejar o campus. Já nesse período, portanto, ainda já na gestão do professor Ivo Wolff, já havia sido escolhida a área. Das diversas alternativas que existia, prevaleceu a do Campos do Vale. Mas foi cotejada na época com uma área que existia à disposição no Jardim Botânico, se não me engano, na Praia de Belas. Mas a universidade optou, por já estar a agronomia lá, e porque já tinha algumas estruturas também por executadas lá para ser expandidas, optou pela área da agronomia. Encerramos a segunda parte da entrevista com o ex-engenheiro e coordenador do escritório técnico da URGS, Luiz Carlos Ribeiro Bortolini, responsável pelo planejamento físico e pela construção do Campus do Vale. Semana que vem retornamos com a terceira e última parte do depoimento do convidado. Boa noite a todos e até lá. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. O projeto de acessibilidade ao prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para saber como contribuir, acesse o nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato pelo nosso telefone 3308-4500. Produção e apresentação Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.